Prepare-se para um olhar arrepiante por trás das câmeras das acrobacias mais mortais de Hollywood que deram errado. De colisões de carros de tirar o fôlego a quedas livres impressionantes que terminaram em tragédia, vamos mergulhar nos momentos aterradores que custaram a vida de alguns dos dublês mais corajosos. É um lembrete sóbrio dos perigos reais por trás da ação de bilheteria. Quero que você fique atento, porque nos espera uma hora ininterrupta com as mortes de dublês mais perturbadoras de todos os tempos. Em 24 de novembro de 2007, Conway Wycliffe, um técnico de efeitos especiais nascido na Nova Zelândia, estava trabalhando no set de The Dark Knight, de Christopher Nolan. Conway tinha 41 anos e uma carreira impressionante, tendo trabalhado em grandes sucessos de alto orçamento, como Batman Begins, Children of Men e Casino Royale. Sua paixão pelo ofício o havia levado ao redor do mundo para trabalhar em alguns dos maiores blockbusters de sua época. E agora ele estava em Chertsey, Surrey, pronto para dar sua contribuição ao que se tornaria um dos filmes mais populares do final da década de 2000. Naquele dia, Conway se inclinava para fora da janela de um Nissan 4WD, olhando para trás para capturar a tomada perfeita do carro de acrobacias. O veículo em que ele estava era conduzido por um homem chamado Bruce Monroe Armstrong. O plano era simples: filmar o Batmóvel enquanto acelerava em paralelo ao seu veículo, capturando a intensidade e o caráter épico do momento. Mas ao se aproximarem de uma curva, a situação tomou um rumo trágico. O Nissan saiu levemente da estrada, raspando em um barranco antes de se chocar contra uma árvore. O impacto, embora uma velocidade relativamente baixa de cerca de 30 km por hora, foi forte o suficiente para causar danos catastróficos. Conway não estava usando o cinto de segurança. Além disso, sua cabeça estava para fora da janela aberta no momento do impacto. Como resultado, sua cabeça foi esmagada entre a árvore e o carro. Seus ferimentos foram fatais. Um membro da equipe, Ian Mitchell, observou horrorizado enquanto o 4WD não conseguia virar para a estrada de serviço e, em vez disso, seguia pelo gramado até colidir com a árvore. Ele correu até o local e encontrou Conway em estado crítico. E imediatamente foram feitos chamados por um médico, ecoando por todo o set. Apesar dos esforços, Conway foi declarado morto no local. Christopher Corbould, o supervisor de efeitos especiais, enfrentou um escrutínio pelo incidente, mas um tribunal acabou decidindo que a morte de Conway foi um acidente. Em memória de Conway Wycliffe, os créditos finais de The Dark Knight diziam: em memória de nossos amigos Heath Ledger e Conway Wycliffe, um lembrete comovente da tênue linha entre a vida e arte. Era 3 de novembro de 1994, em um set de filmagem em Los Angeles, Califórnia. O elenco e a equipe da comédia de terror Vampire em Brooklyn se preparavam para mais um dia de gravações. Entre os profissionais no set estava Sonia Davis, uma dublê de 27 anos. Sonia, que fazia cenas de risco da atriz Angela Bassett, era uma especialista experiente, com créditos em filmes como Strange Days e Time Cop. No entanto, aquele dia terminaria em tragédia, com consequências devastadoras. Sonia deveria realizar uma queda para trás de 13 metros a partir do topo de um prédio até um beco. A acrobacia exigia que ela caísse em um espaço estreito entre edifícios e aterrissasse em um grande colchão de ar colocado abaixo. O colchão foi projetado para amortecer a queda e garantir sua segurança. No entanto, enquanto se preparava para a acrobacia, Sonia expressou suas preocupações. "Vocês têm certeza?" gritou para o coordenador de dublês, Alan Aline. Sua mãe, Wanda Sapp, e seu irmão, que observavam do set, podiam sentir sua inquietação. A queda deveria ser simples. O colchão de ar preenchia completamente o beco, e o diretor de fotografia Mark Irwin acreditava que não havia como dar errado, a menos que algo saísse dos trilhos. No dia da acrobacia, Sonia havia ensaiado todos os movimentos e estava pronta para executar a queda. No entanto, quando se soltou e caiu para trás,
ela não se relaxou como havia sido instruída. Em vez disso, impulsionou-se com força excessiva, o que fez com que sua cabeça atingisse a parede de tijolos oposta. Apenas as pontas dos pés tocaram o colchão de ar, e o restante do corpo impactou diretamente contra o pavimento. O impacto foi catastrófico. Sônia sofreu ferimentos graves e foi levada às pressas para o hospital. Apesar dos melhores esforços da equipe médica, ela morreu em decorrência de suas lesões 2 semanas depois. O acidente foi presenciado por sua mãe e seu irmão, que ficaram traumatizados pela cena horrenda da queda de Sônia. Após a morte de Sônia, sua mãe entrou com uma ação judicial por homicídio culposo no valor de $10 milhões contra Paramount Pictures, a produtora de Ed Murphy, o diretor Wes Craven e o coordenador de dublês Alan Oleni. A ação alegava que Sônia havia sido pressionada a realizar acrobacia, apesar de ter expressado dúvidas sobre sua segurança. Wanda Sapp recordou as últimas palavras de sua filha, ressaltando o medo e a hesitação que ela sentiu antes da queda fatal. A carreira de Sônia Davis na indústria de stunts começou no final dos anos 80, quando ela foi introduzida à profissão pelo coordenador de dublês Greg Elan. Naquela época, Sônia trabalhava como instrutora de aeróbica e nutricionista. Ela rapidamente se apaixonou pela adrenalina e pelas exigências físicas do trabalho como dublê. Treinou rigorosamente na escola de acrobacias de Greg, no sul de Los Angeles, junto com seus filhos Uzan, Kofi e Kianti. Como mulher afro-americana, Sônia se destacava em um campo com pouca diversidade. Realizou uma ampla variedade de acrobacias, incluindo quedas de grandes alturas, lutas, manobras de motocicleta e de automóvel, conquistando rapidamente reconhecimento por suas habilidades. Trabalhou de forma constante, dublando atrizes renomadas como Janet Jackson, Whoopi Goldberg e Angela Bassett. Sua dedicação e talento lhe renderam respeito na indústria. O diretor de fotografia Mark Irwin relembrou os momentos que antecederam a queda. Descreveu o colchão de ar como tão grande quanto uma casa, preenchendo completamente o beco. Na primeira noite, uma ambulância estava presente no set, mas não na segunda noite, porque a equipe acreditava que o colchão de ar garantiria a segurança. Irwin refletiu posteriormente sobre o incidente, observando que Sônia havia feito todas as preparações necessárias e estava ciente dos requisitos da cena. Ainda assim, o momento da queda saiu terrivelmente errado. Angela Bassett, que trabalhou de perto com Sônia, ficou profundamente abalada com sua morte. Ela divulgou um comunicado por meio de seu publicista expressando sua dor e admiração por Sônia. Ela era uma artista dedicada. Seu trabalho era extremamente importante para ela. Mas, acima de tudo, era uma mulher de fé. E eu amo e sinto profundamente a sua falta. Aos 26 anos, Woo Yong-ning alcançou fama nas redes sociais chinesas por suas acrobacias mortais no topo de arranha-céus, ganhando o apelido de Superman chinês. Ele também é considerado um dos pioneiros do movimento de rooftopping na China, cativando o público com suas façanhas temerárias em grandes alturas. Sem rede de segurança nem equipamentos, Woo se pendurava perigosamente em edifícios com apenas uma mão ou realizava barras e equilíbrios com um único braço. Seu repertório também incluía escalar vigas estreitas e executar saltos mortais que desafiavam a gravidade nessas alturas vertiginosas. Ele ou seus amigos frequentemente gravavam essas façanhas e, sempre que publicava um vídeo, ele rapidamente acumulava milhões de visualizações entre seus mais de 1 milhão de seguidores. Em 2017, Woo já havia publicado mais de 500 clipes e transmissões ao vivo, e começado a ganhar dinheiro graças a patrocínios e pagamentos por visualizações. Em 8 de novembro de 2017, Woo se preparou para realizar uma de suas famosas acrobacias de barras no Huaiyuan Hua Center, em Changsha, capital da província chinesa de Hunan. Determinado a capturar um vídeo impressionante, ele escalou livremente quase 20 andares para alcançar a posição desejada. Uma vez no topo, começou a filmar sua última acrobacia conforme havia planejado.
Depois de completar várias barras, Wu teve dificuldades para se reposicionar no edifício. Em questão de segundos, perdeu a pegada e caiu aproximadamente 14 metros até o chão. O impacto foi fatal e ele morreu em decorrência dos ferimentos durante ou logo após o acidente. Seu corpo foi descoberto mais tarde em um terraço por um limpador de janelas. Durante as primeiras semanas após sua morte, os fãs de Wu não sabiam o que havia acontecido. Começaram a levantar questionamentos quando perceberam que ele havia parado de publicar nas redes sociais. Rumores sobre sua morte durante uma acrobacia começaram a circular, o que sua namorada mais tarde confirmou. Ao mesmo tempo, uma gravação de sua morte começou a circular online, publicada por um indivíduo não identificado que muitos acreditam estar próximo de Wu. Em meio à comoção, a mídia local informou que Wu havia tentado acrobacia para ganhar dinheiro em um concurso com prêmio em dinheiro. Foi revelado que Yongning precisava do dinheiro para pedir sua namorada em casamento, o que planejava fazer no dia seguinte ao desafio. Além disso, ele queria usar parte do valor para cobrir as despesas médicas de sua mãe doente. Os pais de Wu, indignados com sua morte, entraram com uma ação judicial contra várias plataformas de redes sociais que ele utilizava. Eles as acusaram de serem responsáveis porque, como empresas comerciais, compartilhavam os lucros que Wu recebia de seus seguidores, incentivando indiretamente suas aventuras perigosas. Por fim, o Tribunal da Internet de Pequim decidiu que o aplicativo de transmissões ao vivo Huajiao deveria assumir uma responsabilidade menor no acidente. O tribunal determinou que a Huajiao pagasse à família de Wu 30 mil yuans, equivalentes a 4.300 dólares, como compensação. A trágica morte de Wu teve pouco impacto na popularidade das acrobacias extremas nas plataformas chinesas de streaming. No entanto, o governo chinês respondeu impondo novas regulamentações que exigiam que essas plataformas aumentassem a supervisão e o controle de conteúdo para conter esse tipo de atividade perigosa. Era 30 de março de 1993. Brandon Lee estava filmando uma de suas últimas cenas como Eric Draven, o protagonista de The Crow. Aos 28 anos, Brandon era uma estrela em ascensão e herdeiro de um legado enorme. Era filho do lendário ator Bruce Lee. Brandon havia herdado não apenas as habilidades em artes marciais de seu pai, mas também sua presença magnética em cena. The Crow, um thriller sobrenatural sombrio e melancólico, estava destinado a ser seu papel de consagração, o filme que o lançaria ao estrelato. Mas o destino tinha um plano trágico diferente. Naquela noite, Brandon se preparava para filmar uma cena em que seu personagem, Eric Draven, é brutalmente assassinado por uma gangue. A cena era intensa, exigente e carregada de emoção crua. Na noite anterior, enquanto falava ao telefone com sua mãe, Brandon lhe disse que estava feliz por filmar sua última cena com armas, pois esperava deixar essa fase para trás e estava animado com seus próximos projetos. Enquanto as câmeras rodavam naquela terça-feira, 30 de março, Eric Draven entrava em seu apartamento e encontrava sua noiva sendo atacada. Em meio ao caos, um membro da gangue, interpretado por Michael Massey, apontou um revólver Smith & Wesson modelo 629 calibre .44 Magnum para Brandon e puxou o gatilho. O problema começou antes. A arma havia sido previamente carregada com balas falsas, cartuchos reais dos quais a pólvora havia sido removida, mas com o fulminante ainda intacto. Essas balas eram projetadas para parecerem reais em câmera sem representar perigo. No entanto, a equipe esqueceu um passo crítico: remover o fulminante. Em uma cena anterior, uma dessas balas falsas foi disparada. Embora não tivesse pólvora, a energia do fulminante foi suficiente para empurrar o projétil para dentro do cano, gerando o que é conhecido como um tiro obstruído, ou squib load. Para a cena fatal, as balas falsas foram substituídas por balas de festim, projetadas para produzir o som e o clarão do disparo, mas sem projétil. No entanto, a bala presa no cano permanecia ali, despercebida. Quando Massey disparou a bala de festim, a força expulsou o projétil preso com quase a mesma potência de uma bala real.
O projétil atingiu Brandon no abdômen e o atravessou. Não houve sangue naquele momento. Enquanto caía no chão, todos pensaram que ele estivesse brincando. Brandon era conhecido por seu senso de humor. Então uma encenação parecia possível, mas ele permaneceu imóvel. Seu amigo e colega de elenco, Jeff Amata, correu até ele e percebeu imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Brandon estava inconsciente e tinha dificuldade para respirar. Um médico foi chamado imediatamente. A princípio pensaram que talvez ele tivesse batido a cabeça na queda, pois não havia sangue visível e seu pulso parecia regular. Mas em questão de minutos, o pulso ficou lento e acabou parando. Brandon foi levado às pressas para o New Hanover Regional Medical Center. Após 6 horas de cirurgia, ele morreu nas primeiras horas da quarta-feira, 31 de março de 1993. A filmagem foi classificada como um acidente decorrente de negligência. Brandon foi enterrado ao lado de seu pai no cemitério Lakeview, em Seattle, Washington. Após a tragédia, sua mãe, Linda Lee Cadwell, entrou com uma ação judicial contra os cineastas alegando negligência, a qual foi resolvida fora dos tribunais. Por fim, The Crow foi lançado e hoje é considerado um filme cult, com uma base de fãs devotos que o lembram como a obra que imortalizou Brandon Lee. Era 4 de abril de 2002, em Praga, República Tcheca. Harry O'Connor, um ex-Navy SEAL de 45 anos e experiente dublê de risco, preparava-se para uma cena complexa no filme X. O'Connor não era estranho ao perigo. Sua carreira tanto no exército quanto na indústria cinematográfica o havia levado a realizar inúmeras tarefas de alto risco. Mas naquele dia, as coisas tomariam um rumo fatal. Harry O'Connor deveria realizar uma cena de parapente para o filme. O truque consistia em descer de parasail ao longo de um cabo para pousar sobre um submarino. A primeira tomada saiu bem e foi capturada com sucesso pelas câmeras. No entanto, o diretor Rob Cohen quis repetir a cena para garantir a melhor tomada possível. Essa decisão se mostraria fatal para O'Connor. Durante a segunda tomada, algo deu terrivelmente errado. O'Connor não conseguiu descer rápido o suficiente e colidiu com um pilar da Ponte Palaquê em alta velocidade. O impacto quebrou seu pescoço, causando sua morte instantânea. Harry O'Connor havia nascido em 28 de agosto de 1957, em Grand Rapids, Michigan. Desde os 15 anos era apaixonado por paraquedismo, paixão que o levou a ingressar na Marinha dos Estados Unidos, onde serviu por 20 anos como membro dos Navy SEALs e da equipe de paraquedismo da Marinha, conhecida como Leapfrogs. Sua distinta carreira militar o levou a alcançar a patente de Master Chief antes de se aposentar. Após deixar a Marinha, O'Connor mudou-se para a Califórnia para se dedicar a Hollywood como dublê de risco e coordenador aéreo. Seu trabalho na indústria foi impressionante. Participou de filmes importantes como Drop Zone, Titanic, Air Force One e Charlie's Angels. Sua experiência em paraquedismo e acrobacias o tornou um recurso valioso em qualquer set. Apesar dos riscos inerentes à sua profissão, O'Connor nunca perdeu o amor pela adrenalina das acrobacias. No dia do acidente, a equipe de produção de X impôs um embargo imediato de informações sobre o ocorrido, provavelmente devido à natureza chocante do incidente e à necessidade de investigar o caso a fundo. A polícia local iniciou uma investigação para determinar se a tragédia foi causada por uma falha técnica ou por uma violação dos protocolos de segurança. Mais tarde, o diretor Rob Cohen comentou sobre o acidente, destacando os riscos enfrentados pelos dublês. Tivemos 500 dublês trabalhando neste filme. 499 não sofreram nenhum arranhão. Isso demonstra até onde chegamos para oferecer ao espectador esse tipo de experiência intensa. Os dublês sabem que estão em perigo. Eles vivem disso. Na maioria das vezes, tudo dá certo. Às vezes, infelizmente, não. Apesar da perda, a filmagem incluiu no corte final a primeira tomada bem-sucedida de O'Connor, como uma homenagem à sua habilidade e coragem. O filme, estrelado por Vin Diesel e Samuel L. Jackson,
foi filmado principalmente na República Tcheca e dirigido por Rob Cohen. Harry O'Connor deixou sua esposa, Gemma Lynn, e suas 2 filhas, Hayley e Hannah. Sua morte foi um golpe devastador para sua família, amigos e colegas. Em 13 de abril de 2002, foi realizado um serviço militar em sua homenagem na Base Anfíbia da Marinha, em Coronado, Califórnia. Além disso, em 27 de abril de 2002, foi organizado um festival memorial de paraquedismo no Drop Zone de Paris Valley, Califórnia, seguido de um evento de Celebration of Life. Desde criança, Alex Harville desenvolveu uma paixão por motocicletas, ao sentar-se na parte dianteira da moto de seu pai. Seu entusiasmo pelas acrobacias de moto cresceu ainda mais ao assistir na televisão aos espetáculos do lendário Evel Knievel. Durante a adolescência e a vida adulta, Alex aprimorou suas habilidades treinando ao lado de outros entusiastas e competindo em torneios locais. Sua dedicação e amor pelas acrobacias de moto tornaram-se a força motriz que impulsionava sua busca pela excelência. Aos 28 anos, Alex Harville já havia conquistado reconhecimento como piloto profissional de motocross e dublê de risco. Em 2013, obteve seu primeiro recorde Guinness ao realizar o salto mais longo de rampa-rampa de terra em motocicleta no Horn Rapids Motorsports Complex, em West Richland, Washington. Na ocasião, ele voou com sua motocicleta por uma distância de 90 metros, quase o comprimento total de um campo de futebol americano. No entanto, Alex raramente conseguia viver de sua paixão, apesar de levar ao limite o que parecia impossível. Para sustentar sua esposa e seus 2 filhos, ele trabalhava em uma fazenda em Othello. Mesmo com as poucas recompensas financeiras, Alex nunca abandonou seu sonho e continuava treinando para quebrar mais recordes. Nem mesmo um acidente grave, em 2017, quando fraturou o calcanhar durante um salto de treino em rampa para uma tentativa de recorde no Talladega Super Speedway, o fez desistir de seu objetivo. A tragédia chegou em 2021, quando Alex tentou quebrar o recorde de salto mais longo em motocicleta, estabelecido em 107 metros por Rob Madison em março de 2008. O cenário foi o Moses Lake Air Show, realizado no Aeroporto Internacional do Condado de Grant, em Washington, onde milhares de espectadores aguardavam ansiosamente. Durante o aquecimento antes do salto principal, Alex acelerou sua Suzuki 450 em velocidade máxima, mas colidiu com a borda superior da rampa de aterrissagem de terra. O impacto o lançou violentamente para fora da motocicleta, arremessando-o a cerca de 6 metros de altura antes de cair brutalmente no chão, sofrendo múltiplos ferimentos em todo o corpo. Em questão de minutos, um técnico em emergências médicas chegou para atendê-lo. Uma ambulância chegou pouco depois e o levou às pressas para um hospital próximo. No entanto, seus ferimentos eram graves demais e ele morreu a caminho do hospital. Dias depois, o laudo forense revelou que Alex havia sofrido um trauma contundente no torso, sendo o impacto do guidão contra seu corpo a principal causa das lesões fatais. Em homenagem a Alex, os vídeos do acidente que haviam circulado na internet foram retirados, permanecendo apenas algumas imagens para fins jornalísticos. Rob Madison, cujo recorde Alex tentava superar, declarou estar devastado com a notícia e expressou sua dor pela família de Alex. Mensagens de condolências também vieram de outros especialistas e da empresa Guinness World Records. Em 30 de junho daquele ano, foi realizado um tributo público em sua cidade natal, Ephrata, Washington. Posteriormente, foi aberta uma campanha no GoFundMe para apoiar sua família, que arrecadou mais de $42 mil em poucos dias. Em uma reviravolta surpreendente, Alex alcançou uma última vitória de forma póstuma. Em 2012, ele havia realizado um salto de 130 metros no Toes MX Park, em Royal City, Washington, que deveria ter sido considerado o salto mais longo de rampa-terra em motocicleta. Após sua morte, sua mãe, Debbie Chamberlain, solicitou a certificação ao Guinness World Records para honrar sua memória. Em agosto de 2022,
o Guinness aprovou oficialmente o recorde, imortalizando a façanha e consolidando o legado de Alex Harville como dublê de risco. Era 23 de julho de 1982. A lua pairava baixa sobre Indian Dunes, lançando um brilho fantasmagórico sobre a vasta paisagem de Valência, Califórnia. O local, muito utilizado por cineastas nos anos 80, havia sido cenário de séries como MacGyver e China Beach. Mas naquela noite fatídica, durante as filmagens de Twilight Zone, The Movie, o rancho se transformou em um palco de tragédia indescritível. Apesar de já ser tarde da noite, o set estava repleto de membros da equipe. John Landis, então com 31 anos, diretor de filmes como Animal House e An American Werewolf in London, comandava tudo com seu estilo habitual de autoridade. Naquela noite, a filmagem exigia que o ator Vic Morrow carregasse 2 crianças pequenas através de um vilarejo em chamas. Vic Morrow tinha 53 anos e uma carreira sólida no cinema e na televisão. As crianças, no entanto, não eram atores profissionais. Tratava-se de Micah Dingley, de 7 anos, e Renee Shin-Yi Chen, de 6. Landis estava violando as leis trabalhistas da Califórnia ao manter as crianças no set naquele horário da noite, sem as autorizações exigidas. Na verdade, ambos estavam sendo pagos por fora. A cena exigia intensidade, explosões, fogo e um helicóptero militar voando em baixa altitude. Morrow interpretava Bill Connor, um homem transportado para a Guerra do Vietnã, desesperado para salvar 2 crianças de soldados norte-americanos. O helicóptero, pilotado pelo veterano do Vietnã Dorsey Wingo, era fundamental para dar realismo à sequência. Pais das crianças não sabiam era que haveria explosões de grande magnitude no meio da ação. O helicóptero pairava cerca de 7,5 metros do solo, enquanto Morrow, carregando as crianças nos braços, avançava por um rio raso. Atrás deles, o vilarejo fictício ardia em chamas controladas. Tudo parecia sob controle. Até que a tragédia aconteceu. Um dos efeitos de morteiro detonou diretamente sob o helicóptero, lançando destroços e uma tampa metálica contra o rotor de cauda. O rotor, essencial para estabilizar a aeronave, foi destruído instantaneamente. O Wingo perdeu o controle, o helicóptero começou a girar violentamente. Vic Morrow, que já havia soltado Renee, ainda carregava Micah nos braços quando a aeronave caiu sobre eles. As hélices principais atingiram Morrow e a criança, decapitando-os. Renee, que havia ficado no chão, foi esmagada pelo trem de pouso. Tudo aconteceu em questão de segundos. O set ficou em absoluto silêncio. Em seguida, os gritos dilacerantes da mãe de Renee romperam o choque. O piloto sobreviveu milagrosamente, mas a cena havia se transformado em um pesadelo real. Ao amanhecer, a polícia e as autoridades já investigavam o local. O julgamento posterior revelou que Landis havia insistido para que o helicóptero voasse mais baixo, apesar dos alertas da equipe. Várias testemunhas afirmaram que ele próprio teria dito: "Talvez percamos o helicóptero", demonstrando uma postura imprudente em relação à segurança. Landis e outros 4 membros da produção enfrentaram acusações de homicídio culposo. Após um julgamento longo e amplamente divulgado pela mídia, todos foram absolvidos, embora o escândalo tenha manchado a carreira do diretor. Em uma entrevista concedida em 1996, Landis admitiu que pensava na tragédia todos os dias e que sua carreira jamais se recuperou completamente. A sequência nunca foi incluída na versão final do filme. Ainda assim, a lembrança do acidente no set de Twilight Zone, The Movie, permanece como um dos episódios mais sombrios da história de Hollywood. Um exemplo brutal de como ambição e negligência podem ter consequências fatais. Era outubro de 2011, na Bulgária. Kun Liu, um especialista chinês de 26 anos, trabalhava no set do filme de ação The Expendables 2. Ele já havia passado vários anos na indústria cinematográfica, conquistando o respeito dos colegas por sua disciplina e talento. Naquele dia,
deveria participar de uma sequência de explosões sobre uma lancha inflável no reservatório de Ognianovo. O truque havia sido planejado como uma explosão controlada, algo comum em filmes de ação. Kun Liu e outro especialista estavam a bordo da embarcação quando as câmeras começaram a rodar. A explosão deveria ser espetacular na tela, mas segura na prática. No entanto, a detonação foi muito maior e mais poderosa do que o esperado. O impacto foi devastador. Kun Liu sofreu ferimentos fatais em decorrência da explosão e morreu no local. O outro especialista que o acompanhava também ficou gravemente ferido, embora tenha conseguido sobreviver. A notícia se espalhou rapidamente. Familiares, amigos e colegas de Kun ficaram arrasados. Seus pais, Liu Zongyu e Bai Yanmei, estavam inconsoláveis. Haviam perdido o filho em um acidente que, segundo eles, poderia ter sido evitado. Pouco depois, a família decidiu entrar com ações legais contra os produtores do filme, a Millennium Films, e contra o coordenador de dublês, Chad Stahelski. Em 2012, os pais de Kun apresentaram uma ação por homicídio culposo. Alegaram que os cineastas haviam agido com negligência e não ofereceram a proteção adequada aos participantes da cena. Eles solicitavam indenização pelas despesas funerárias e de sepultamento, assim como pela perda do amor, da companhia e do apoio que Kun lhes proporcionava. A batalha judicial se estendeu por 4 anos, obrigando a família a reviver sua dor enquanto buscava justiça. Por fim, o Tribunal Superior decidiu a favor dos pais de Kun. Determinou que a Millennium Films e a New Image lhes pagassem $195 mil de Hong Kong, aproximadamente $25 mil americanos. A decisão, no entanto, gerou indignação. Muitos a consideraram uma afronta. O valor parecia insignificante diante da perda de uma vida. Embora o dinheiro não trouxesse Kun de volta, simpatizantes acreditavam que a sentença não refletia a magnitude da tragédia. Em meio à controvérsia, surgiu uma notícia encorajadora. A estrela internacional de filmes de ação Jet Li, que teve uma breve participação em The Expendables 2, decidiu doar de forma privada uma quantia muito maior à família de Kun, $5,8 milhões de Hong Kong, cerca de $750 mil americanos. Li, conhecido por sua generosidade, quis oferecer seu apoio sem atrair a atenção da mídia. Ainda assim, a notícia vazou, e seu gesto foi aplaudido no mundo todo como um ato de compaixão e humanidade. Os pais de Kun expressaram publicamente sua gratidão a Jet Li. Embora nada pudesse devolver-lhes o filho, sua ajuda lhes trouxe um pequeno consolo em meio à dor. Apesar da tragédia, The Expendables 2 estreou em 2012 com um elenco estelar que incluía Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e o próprio Jet Li. O filme foi um sucesso comercial, mas ficou para sempre marcado pela morte de Kun Liu. Seu caso levou a indústria a repensar os protocolos de segurança em filmagens de alto risco e lembrou o público do sacrifício oculto dos dublês. Heróis anônimos que arriscam suas vidas para que outros desfrutem da ação na tela. Era 21 de outubro de 2021. Halina Hutchins, diretora de fotografia de 42 anos, trabalhava no set do filme de faroeste Rust, dirigido por Joel Souza e estrelado por Alec Baldwin, que também era produtor do longa. Halina era uma cineasta talentosa, com um estilo visual que a havia levado a diversos projetos importantes. Sua resiliência talvez viesse da infância. Ela havia crescido em uma base militar soviética no Ártico, onde seu pai servia no exército. Foi ali que despertou seu interesse pelo cinema. Mais tarde, estudou na Universidade Nacional de Kiev e depois se tornou jornalista de documentários. Em 2005, durante uma viagem aos Estados Unidos, conheceu o marido e decidiu se mudar definitivamente para seguir sua carreira em Hollywood. Em 2021, além do trabalho, tinha um filho de 9 anos com o marido, Matthew. Naquela quinta-feira, em La Cienega, Novo México, filmava-se uma cena complexa de tiroteio dentro de uma igreja. Para o ensaio, Alec Baldwin, protagonista da sequência,
recebeu um revólver Pieta Colt .45 das mãos do primeiro assistente de direção, David Hawes. Ao entregá-lo, Hawes anunciou Cold Gun, arma fria, expressão padrão no cinema para indicar que a arma não continha munição real. O set também contava com uma armeira responsável, Hannah Gutierrez Reed, encarregada da segurança das armas. Apesar disso, já haviam ocorrido incidentes anteriores com armas no set, o que havia gerado desconforto em parte da equipe. Enquanto Baldwin ensaiava, explicou a Halina como planejava executar o movimento. Acho que vou sacá-la, apontar e dizer bang. Nesse momento, um projétil real saiu da arma. A bala atravessou o peito de Halina e depois atingiu o ombro do diretor Joel Souza, que estava atrás dela. Halina caiu imediatamente. Suas últimas palavras, dirigidas ao microfonista que estava ao seu lado, foram: "Isso não estava certo, isso não estava nada certo." Alec Baldwin, em estado de choque, gritava no set. A equipe correu para socorrê-la enquanto os serviços de emergência chegavam. Ela foi levada ao hospital, mas morreu poucas horas depois. A pergunta era inevitável: como uma bala real pôde chegar a um set de filmagem? Quase um mês depois, em 17 de novembro de 2021, a supervisora de roteiro entrou com uma ação civil acusando Baldwin de jogar roleta russa ao apontar arma. Em 2 de dezembro, Baldwin quebrou o silêncio em uma entrevista pública, afirmando que não fazia ideia de como uma bala real havia chegado ao set e que jamais havia apertado o gatilho. Em fevereiro de 2022, a família de Halina entrou com uma ação por homicídio culposo, alegando que sua morte se devia a comportamento imprudente e a cortes de custos por parte dos produtores, entre eles Baldwin. Em outubro daquele mesmo ano, a família anunciou um acordo com os responsáveis pelo filme. Mas o processo legal continuou. Em novembro de 2022, Baldwin processou a armeira Hannah Gutierrez Reed e outros membros da equipe, acusando-os de negligência. Em janeiro de 2023, tanto Baldwin quanto Gutierrez Reed foram formalmente acusados de homicídio involuntário. Baldwin declarou-se inocente e meses depois as acusações contra ele foram retiradas, embora tenha sido novamente acusado em janeiro de 2024. Mais uma vez, declarou-se inocente. Em março de 2024, Hannah Gutierrez Reed foi considerada culpada de homicídio involuntário e condenada a 18 meses de prisão. O julgamento de Alec Baldwin está marcado para 9 de julho de 2024. A morte de Halyna Hutchins abalou Hollywood e reacendeu o debate sobre o uso de armas de fogo reais nos sets. Para muitos, tornou-se um símbolo dos riscos enfrentados pelas equipes técnicas e da importância de reforçar as medidas de segurança na indústria. John Bernecker tinha um talento atlético extraordinário e uma personalidade carismática que o tornaram o candidato perfeito para seu sonho, ser dublê de risco no cinema e na televisão. Ele rapidamente se destacou na indústria, participando de pelo menos 90 filmes e séries. Seu impressionante currículo incluía títulos como Jonah Hex, Green Lantern, a saga The Hunger Games, Logan e The Fate of the Furious. Sua habilidade e dedicação lhe renderam respeito e admiração em Hollywood. Mas em julho de 2017, durante as filmagens de The Walking Dead, John sofreu um acidente fatal. Ele ensaiava uma cena de luta com outro ator, que deveria terminar com uma queda rotineira de um balcão. No entanto, algo deu errado. John perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de 9 metros sobre um piso de concreto, em vez de aterrissar no colchão de segurança. O impacto o deixou inconsciente instantaneamente, com ferimentos graves na cabeça e no pescoço. A equipe esperava salvá-lo, mas 2 dias depois, após permanecer hospitalizado, ele foi declarado com morte cerebral e o suporte vital foi retirado. Como o restante de seus órgãos estava em boas condições, sua família decidiu doá-los por meio da Lifelink of Georgia, uma organização dedicada a transplantes. A morte de John foi o primeiro acidente fatal relacionado a acrobacias nos Estados Unidos em mais de 17 anos, o que atraiu grande atenção da mídia. Surgiram críticas sobre a segurança no set de The Walking Dead,
e se o acidente poderia ter sido evitado. A AMC, produtora da série, declarou que havia cumprido os padrões de segurança da indústria e classificou o ocorrido como um acidente isolado. Mas os pais de John não concordaram. Eles acreditavam que a produção havia falhado em garantir um ambiente seguro e que, se protocolos rigorosos tivessem sido seguidos, a tragédia teria sido evitada. Após várias trocas com a imprensa, decidiram contratar um advogado e iniciar uma ação civil contra a AMC e as empresas produtoras. Em 18 de janeiro de 2018, eles entraram com uma ação solicitando entre 40 e 100 milhões de dólares em indenizações, além de pedir que fossem considerados danos punitivos para prevenir futuras negligências em outras produções. O julgamento, realizado em dezembro de 2019 e com duração de 6 semanas, foi intenso. Os advogados dos pais de John argumentaram que a acrobacia podia falhar de diversas maneiras e que não havia havido planejamento suficiente para mitigar os riscos. Afirmaram que a segurança havia sido comprometida por preocupações com orçamento e prazos de produção. Por sua vez, os advogados da AMC alegaram que era impossível prever que John cairia quase 3 metros fora do centro do colchão de segurança. Defenderam que medidas haviam sido tomadas, incluindo a contratação de um consultor externo para garantir um ambiente seguro. Também destacaram que John era um profissional consciente da segurança e que jamais teria se exposto voluntariamente a um risco evidente. Ao final do julgamento, as empresas produtoras, exceto a AMC, foram consideradas negligentes na morte de John e condenadas a pagar 8,6 milhões de dólares à sua família. No entanto, a vitória durou pouco. Um tribunal de apelação decidiu posteriormente que a Workers' Compensation Act, Lei de Compensação Trabalhista, impedia ações civis desse tipo, anulando o veredicto. Em vida, John não era apenas membro do Screen Actors Guild e da American Federation of Television and Radio Artists, como também havia fundado sua própria empresa, a Prodigy Stunts LLC, que ele chamava de sua família de acrobacias. Além disso, apoiava e incentivava jovens que desejavam seguir a carreira de dublês de risco. John foi enterrado no cemitério Metairie, em Nova Orleans, deixando um legado de inspiração, profissionalismo e paixão por seu ofício. Em 14 de agosto de 2017, em Vancouver, Colômbia Britânica, Sequana Joy Harris, uma motociclista profissional de 40 anos, estava no set de Deadpool 2. Harris fazia as cenas de risco da atriz Zazie Beetz, que interpretava a personagem Domino. Era sua primeira experiência como dublê de risco em um filme, mas ela possuía uma ampla trajetória como piloto de motocicletas. Joy Harris havia feito história ao se tornar a primeira mulher afro-americana licenciada para competir profissionalmente no motociclismo de estrada. Começou a pilotar em 2009 e, com determinação, em 2014 já competia em nível profissional. Sua habilidade, coragem e dedicação a haviam transformado em uma referência no mundo das corridas. Além disso, fundou sua própria equipe, a Threader Racing, inspirando outras pessoas em sua comunidade. Naquele dia, ela deveria realizar uma acrobacia em uma Ducati Hypermotard 939. O truque consistia em descer por uma série de rampas e parar de forma controlada. Ela havia praticado várias vezes, aumentando gradualmente a velocidade até alcançar a exigida, entre 20 e 25 kg. Tudo parecia sob controle. No entanto, ao executar a acrobacia, algo deu errado. Em vez de frear, a moto acelerou. Harris perdeu o controle, a motocicleta seguiu adiante, foi lançada por uma segunda rampa e se chocou contra a fachada envidraçada de um prédio próximo. Joy foi arremessada da moto e sofreu ferimentos traumáticos na cabeça. Ela não usava capacete, já que a personagem que interpretava, Domino, não utilizava um. Essa ausência foi fatal. Apesar da rápida intervenção médica, Harris foi declarada morta no local. O laudo forense confirmou que ela morreu em decorrência de traumatismo contundente na cabeça. A investigação realizada pela WorkSafe BC, o Conselho de Compensação de Trabalhadores da Colômbia Britânica,
revelou graves falhas de segurança por parte da produtora TCF Vancouver Productions. O relatório apontou que não foi feita uma avaliação adequada de riscos, não foram estabelecidos controles suficientes de velocidade, nem garantidas as condições mínimas de segurança. Além disso, não se assegurou que a dublê usasse capacete, nem houve supervisão adequada da execução do truque. O resultado foi uma multa de quase $300 mil canadenses aplicada à produtora. O relatório também criticou a ausência de barreiras que teriam evitado que a motocicleta saísse do perímetro do set. A notícia abalou a indústria. Ryan Reynolds, protagonista do filme, expressou publicamente sua devastação e enviou condolências à família de Harris. As filmagens foram temporariamente interrompidas para que a equipe pudesse processar a perda. Quando o filme finalmente estreou em 2018, foi incluída uma dedicatória nos créditos finais em memória de Joy Harris. Sua família, profundamente abalada, chegou a um acordo extrajudicial com os estúdios de cinema, embora os detalhes nunca tenham sido divulgados. Ainda assim, ficou evidente a tensão em Hollywood entre a necessidade de realismo na tela e a obrigação de proteger aqueles que tornam essas cenas possíveis. A morte de Joy Harris também abriu um debate sobre diversidade na indústria. Ela foi contratada especificamente para ser a dublê de Zazie Beetz, o que foi celebrado como um passo em direção à inclusão. Mas também surgiram questionamentos sobre se a preparação e as condições de segurança haviam estado à altura das exigências. Joy Harris deixou um legado como pioneira nas corridas de motocicleta e como exemplo de coragem. Embora sua carreira como dublê de risco tenha sido breve, sua história ficou gravada na memória de Hollywood como um lembrete do que está em jogo por trás de cada cena de ação. Em 20 de fevereiro de 2014, Sarah Jones, assistente de câmera de 27 anos, começou o que seria seu primeiro dia no set de Midnight Reader, um filme biográfico sobre o músico Gregg Allman. Para Sarah, era uma grande oportunidade. Ela já havia trabalhado em séries de sucesso como The Vampire Diaries e era reconhecida por sua ética de trabalho incansável e seu entusiasmo. Mas aquele dia terminaria em tragédia. Na noite anterior, Sarah havia falado por telefone com seu pai, Richard Jones. Durante a conversa, confessou que estava nervosa. Apesar de ser um projeto com um ator importante como William Hurt, o orçamento parecia baixo demais e as condições de trabalho não lhe inspiravam confiança. Ela também se preocupava com o fato de pessoas em cargos superiores fazerem perguntas básicas que, em teoria, deveriam saber responder. Ainda assim, fiel ao seu compromisso, apresentou-se para o trabalho com a melhor disposição. A equipe filmava no condado de Wayne, Geórgia, próximo ao rio Altamaha, em uma área agreste atravessada por uma ponte ferroviária com mais de 100 anos. O diretor Randall Miller decidiu transferir as filmagens para a própria ponte, apesar de a linha ainda estar em uso e de a empresa ferroviária CSX ter negado autorização. Isso significava que a filmagem ocorria sem permissão, em condições extremamente perigosas. A cena planejada era um sonho de Gregg Allman, interpretado por William Hurt. Para representá-lo, colocaram uma pesada cama metálica de hospital no meio dos trilhos do trem. O plano era filmar ali, com o rio ao fundo. A equipe foi alertada. Se um trem aparecesse, teriam 60 segundos para desocupar os trilhos. Apenas 1 minuto separando a vida da morte. A tensão era evidente. Alguns membros da equipe formaram um círculo de oração, mas ninguém se atreveu a questionar diretamente o diretor. Sarah, como sempre, trabalhava sem parar, carregava equipamentos, ajudava com as câmeras e se certificava de que tudo estivesse em ordem. De repente, o rugido de um trem foi ouvido à distância. Uma locomotiva de carga se aproximava em alta velocidade. O diretor gritou: "Corram!" A equipe entrou em pânico. Sarah, comprometida com o trabalho, tentou salvar equipamentos de câmera e carregou bolsas nos ombros em vez de fugir imediatamente. Todos gritavam para que ela largasse o equipamento e corresse. Vários técnicos tentaram desesperadamente retirar a cama metálica dos trilhos.
temendo que o trem descarrilasse. Mas o móvel era pesado demais e o trem avançava rápido demais. Em questão de segundos, a locomotiva atingiu a cama com força brutal, lançando destroços em todas as direções. Um desses fragmentos atingiu Sarah, arremessando-a para os trilhos. O trem alcançou e a matou instantaneamente. Vários membros da equipe ficaram feridos pelos restos metálicos. A cena foi aterradora. O diretor chorava, alguns técnicos gritavam de horror e outros tentavam cobrir o corpo de Sarah até a chegada dos paramédicos. A investigação revelou a dimensão da negligência. A filmagem não tinha autorização, os produtores haviam ocultado informações e não existia um plano de segurança real. Randall Miller, o diretor, foi condenado a 2 anos de prisão e a cumprir liberdade condicional após sua libertação. O produtor executivo Jay Sedgwick foi condenado a 10 anos de liberdade condicional. O filme Midnight Rider nunca foi concluído nem lançado. A morte de Sarah Jones gerou indignação em toda essa indústria. Mais de 1.000 pessoas compareceram ao seu funeral e seu caso deu origem ao movimento Safety for Sarah, que defendia padrões mais elevados de segurança nas filmagens. Desde então, seu nome tornou-se um lembrete de que nenhum filme vale mais do que uma vida. Aos 25 anos, Jackson Cole já havia conquistado um lugar como um dos jovens mais ousados no mundo das acrobacias extremas. Tornou-se popular no Instagram ao compartilhar fotos e vídeos em que aparecia escalando prédios, dando saltos mortais a partir de embarcações e beiradas, ou posando com tranquilidade nas bordas de arranha-céus. Seu estilo despreocupado, sempre com um sorriso e um ar confiante, cativava milhares de seguidores que admiravam sua audácia. Cole representava a nova geração de stunt performers digitais, jovens que buscavam reconhecimento e adrenalina por meio das redes sociais, muitas vezes sem o respaldo de produções cinematográficas nem medidas profissionais de segurança. Cada publicação sua era um desafio à gravidade e aos limites do corpo humano. Mas em julho de 2018, sua carreira e sua vida foram interrompidas de forma abrupta. A polícia de Nova York recebeu uma chamada para o 911, alertando sobre um homem inconsciente no quintal de um prédio localizado em 160 Waverly Place, perto da Grove Street, em Manhattan. Ao chegarem, encontraram Cole sem vida. O exame inicial indicou que ele havia caído do topo do edifício. Junto ao corpo, os agentes encontraram uma lata de cerveja, o que levantou a suspeita de que ele tivesse bebido antes da queda. Os serviços de emergência nada puderam fazer. Os ferimentos eram graves demais. O laudo forense confirmou que ele morreu em decorrência do impacto da queda, deixando claro que se tratava de um acidente fatal. A notícia abalou seu círculo próximo. Seu amigo Louis Kahn publicou uma homenagem comovente no Instagram, relembrando os momentos que passaram juntos e lamentando profundamente a perda. A empresa Grubhub, para a qual Cole trabalhava como entregador para se sustentar financeiramente, também divulgou uma nota expressando condolências à família. As circunstâncias exatas da queda nunca ficaram totalmente claras. Não foi possível determinar se Jackson realizava uma acrobacia para se filmar, se simplesmente escorregou do terraço, ou se o álcool influenciou. No acidente, a polícia, após investigar, descartou a possibilidade de crime e liberou o corpo para a família. A morte de Jackson Cole evidenciou os riscos mortais envolvidos nas acrobacias extremas praticadas sem medidas de segurança. Embora vivesse em busca de emoção e reconhecimento nas redes sociais, seu fim foi um lembrete brutal do que está em jogo quando se ultrapassam limites sem proteção. Sua família e amigos se despediram, ressaltando seu espírito aventureiro e sua coragem, mas também alertaram para os perigos desse tipo de prática. Jackson foi lembrado como alguém que viveu intensamente, mas que partiu cedo demais. Era 16 de setembro de 1985, em San Bernardino, Califórnia. Art Shaw, um renomado piloto de acrobacias aéreas de 53 anos, preparava-se para mais um dia de filmagem.
Com décadas de experiência, Shaw era conhecido não apenas por sua habilidade nos ares, mas também por sua preparação meticulosa e sua prudência. Ele havia trabalhado em inúmeros filmes e programas de televisão e naquele dia estava no set de Top Gun, a superprodução de Tony Scott que buscava redefinir o gênero de ação aérea. Art havia sido contratado para gravar tomadas de fundo, conhecidas como plate shots, que mais tarde seriam usadas atrás dos atores principais, como Tom Cruise e Val Kilmer, durante as sequências de voo. Uma das manobras que ele precisava executar era uma Inverted Flat Spin, parafuso plano invertido, manobra que ele próprio havia ensinado a centenas de alunos ao longo de sua carreira como instrutor. Para Shaw, era um truque rotineiro. Naquele dia, Art e sua esposa Judy, também piloto, saíram cedo de casa e seguiram primeiro para a base aérea de Edwards, onde ele realizou algumas filmagens sobre terra. Depois, após o almoço, Shaw trocou de avião e voou até o aeroporto de Palomar, em Carlsbad, onde se encontraria com a equipe de câmeras para realizar as tomadas sobre o Oceano Pacífico. O céu estava limpo e as condições pareciam perfeitas. O avião de Art, equipado com uma câmera especial, decolou acompanhado por uma aeronave de observação que deveria manter distância para não arruinar a tomada. Em comunicação por rádio, Art informou que estava iniciando a manobra. De repente, sua voz foi ouvida. Tem um problema sério." Segundos depois, o avião desapareceu do campo de visão da aeronave observadora. Quando sobrevoaram a área, tudo algo que encontraram foram destroços e manchas de óleo flutuando no mar. O avião de Art havia caído no oceano, a cerca de 8 quilômetros da costa de Carlsbad. Judy, que aguardava no aeroporto de Rialto, percebeu imediatamente que algo estava errado quando a aeronave observadora pousou sem ele. A confirmação da tragédia foi devastadora. Art não retornaria. Apesar dos esforços, nem o avião nem o corpo de Shaw foram recuperados, pois o impacto ocorreu em águas profundas. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, NTSB, investigou o acidente e concluiu que a causa mais provável foi desorientação espacial, embora não se pudesse descartar uma falha mecânica ou até mesmo um travamento no sistema de câmeras. Sem destroços para analisar, o acidente permaneceu envolto em mistério. Art Shaw não era apenas um piloto, mas também um showman e um mestre. Ele havia realizado exibições aéreas em todo o país, ensinado inúmeros alunos e contribuído enormemente para o cinema com sua habilidade de capturar imagens espetaculares no ar. Sua morte deixou um enorme vazio na comunidade da aviação e em sua família. Sua esposa Judy e seus 2 filhos, David e John, de um casamento anterior. Judy, também piloto, decidiu não entrar com ações judiciais contra os produtores de Top Gun, convicta de que não havia culpados claros. Ela continuou trabalhando no mundo da aviação, mantendo vivo o legado de Art e fornecendo maquetes de aeronaves para estúdios de cinema. A memória de Shaw ficou marcada na indústria. Suas últimas palavras pelo rádio, "Tenho um problema sério", ecoam como um lembrete dos riscos inevitáveis do voo acrobático. Com o lançamento de Top Gun, Maverick, décadas depois, Judy confessou que não conseguiu evitar pensar em como Art teria ficado entusiasmado ao ver os avanços na fotografia aérea moderna. Embora sua vida tenha terminado naquele acidente, sua paixão por voar e sua contribuição para o cinema continuam inspirando novas gerações. O abismo não grita, ele sussurra. E você decidiu ouvir. Esta jornada foi apenas um fragmento do que ainda resta a ser revelado. E se você está aqui, no fim, é porque algo em você também quer respostas. Obrigado por se juntar, por apoiar este conteúdo e por fazer parte desta comunidade que cresce à sombra do mistério. Convido você a se inscrever, deixar seu comentário, ativar o sininho para não perder nada, porque o que vem aí é ainda mais profundo. Até a próxima entrega, quando a escuridão voltar a falar e você decidir mais uma vez ouvir a voz do abismo.